Paz do Senhor, amados de Jesus, mais um dia para falar do devocional, da palavra de Deus. Eu vou falar rápido porque eu tenho muita coisa para falar. Amém? Vamos orar sem perda de tempo. Pai amado Deus, nós te glorificamos, Senhor. Tu és maravilhoso, tudo que temos, Senhor. Obrigado por nos salvar, por nos resgatar. Obrigado por essa palavra que tem nos trazido alegria e esperança todos os dias. Fica conosco, Senhor, mais esta manhã e abre a nossa mente, o nosso coração, para entender e receber da tua palavra num solo fértil e que venha dar frutos que permaneçam. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre liberdade, sobre a verdadeira liberdade. Foi um devocional que eu fiz junto com a Gabriela Rocha. Eu anotei tudo que ela falou, foi bênção na minha vida e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também. Amém? Sobre a verdadeira liberdade. Duas perguntas ela fez. Eu sou livre de verdade? Se sim, será que essa liberdade reflete essa ação em mim? Será que o fato de eu ser livre pelo poder da cruz, as minhas atitudes condiz com essa liberdade? Amém? Vamos ler Gálatas 5, diz assim, ó, na minha Bíblia abençoada, que eu tô precisando de uma nova. Gálatas 5:1 fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Né? Então, se Jesus já me libertou, e para a liberdade que ele me libertou, para eu ser livre, para eu não voltar novamente a um jugo de escravidão. Amém? A vida de liberdade. Permaneçam nessa liberdade, nunca mais aceite a voltar a ser escravo. O que é voltar a ser escravo? Voltar a fazer as coisas do mundo, as coisas que você fazia antes de conhecer Jesus, né? Como fumar, beber, sair para as baladas, não adorar o nome de Deus, né? Não ser grato a Deus, não orar, não clamar. Não voltar a fazer as coisas que desagradam ao Senhor, uma vez que eu já conheço a verdade. Se eu não conheço, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus, que ele veio, me salvou, me resgatou desse mundo de pecado, que a Bíblia fala pra gente não voltar novamente a um mundo, a um jugo de escravidão. Somos livres do quê? Eu vou te ensinar hoje, Romanos 8:15. Vamos lá que hoje a gente vai ler bastante. Romanos 8:15 diz assim, ó. É 15? Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Amém? Então, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né, nós fomos livres e fomos adotados por Deus. Agora nós somos filhos de Deus, né, por adoção. Jesus morreu na cruz para isso, para que nós possamos também ser filhos de Deus, né, e co-herdeiros com o Rei na terra. Somos livres do espírito da escravidão, do medo, da morte e de todo pecado. Disso. Então eu vou responder. Somos livres do quê? Aqui é a resposta. Somos livres do espírito da escravidão, do medo, da morte e de todo pecado. Amém? A Bíblia fala aqui em Romanos 8:15. Não receberam o espírito que os escravizem, somos livres da escravidão, mas para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Amém? Para desfrutar a imensidão da nossa liberdade, precisamos saber de onde Cristo nos tirou. Eu sou livre. Sentir Deus não é uma obrigação, é uma necessidade. O que seria de nós sem a presença? Jesus quebrou o abismo para se relacionar com nós. Sou grata por ser livre. O Senhor me libertou e agora sou filha do Abba. Obrigado, Jesus. Nós somos filhos do Abba. Jesus nos libertou. Nós somos livres, né? Somos livres para adorar. Somos livres do medo. Somos livres da escravidão. Nós não temos esse espírito que nos escraviza no pecado. Nós somos livres para falar não para o pecado. Amém? Livres para quê? Já respondi, né? 1 Pedro 2,16. Vamos lá, Pedro. Cadê tu? 1 Pedro, achei, 2,16, diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Amém? Então Jesus nos libertou para a gente ser livre, mas a gente não pode usar essa liberdade para fazer o mal, mas sim para fazer o bem. Vivam como servos de Deus. A gente é livre para servir aqueles que ainda estão para servir a Deus, o reino de Deus, para levar a liberdade para aqueles que ainda estão aprisionados. Amém?
Vamos lá ver o que ela falou. Vivam como pessoas livres, como servos de Deus. Foi o que está escrito na Bíblia, né? Gálatas 5,16. Eu gosto de ler bastante. Se incentiva você a ler também. A gente precisa ler, porque isso aqui que é a nossa armadura. É a palavra de Deus que nos fortalece, né? A cada manhã, a cada dia. Gálatas 5, versículo 16 diz assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se eu sou livre e eu viver pelo Espírito de Deus, aquele Espírito que me libertou, de modo nenhum eu vou fazer a vontade da minha carne. Porque se eu estiver vivendo pelo Espírito, quem vai me conduzir é o Espírito. Então, por isso que a Bíblia sempre fala, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Depois você lê Gálatas 5, que fala sobre a liberdade em Cristo. É muito bom essa passagem, que você vai entender melhor. Gálatas 5, lê aí na sua casa, tá bom? Vamos lá. A sua liberdade não pode ferir os seus princípios, né? Então a gente não pode ser livre, só porque eu sou livre eu vou fazer o que eu quero. Não. A gente é livre para obedecer ao Senhor. A gente é livre para falar não pro pecado. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. Você não consegue parar de beber, por exemplo. Você precisa beber pelo menos uma vez na semana. Se você fizer um propósito com Deus, eu vou ficar 2 meses sem beber. Você consegue? Se você não conseguir, você não é livre, porque a liberdade significa eu ter a escolha de falar não. E quando eu não consigo falar não, é porque eu tô aprisionada naquele sim. Eu tô aprisionada por sim, por pecado. Nossa, eu quero parar de fazer isso, mas eu não consigo. Tô aprisionada. Então que hoje, em nome de Jesus, nossa vida, você, a sua vida, a sua família possa ser liberta pelo poder da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A liberdade não é dizer sim para tudo, mas ter o poder para renunciar e dizer não para tudo que não agrada a Deus. Liberdade é obediência a Deus e servir uns aos outros. Não use a liberdade de que Jesus te deu para fazer o mal. Nós escolhemos obedecer. Somos livres para não depender do pecado para viver. Somos livres para dizer não. Liberdade é viver, é ter o domínio sobre nossas decisões e fazer as escolhas certas. Amém? Foi o que eu disse. Quando você domina as suas decisões, eu não quero fumar, eu não vou fumar, porque eu domino isso, eu não quero, eu escolhi não fumar, entendeu? Ninguém me obrigou, eu escolhi, porque eu tenho liberdade para escolher. Agora, quando a pessoa não consegue parar de fumar porque ela tá aprisionada naquele pecado, ela tenta. Tem gente, eu conheço pessoas que tentam e não conseguem. Não é culpa dela, ela não tem culpa. A Bíblia fala, Jesus fala o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então é muita força de vontade, é você buscar a Deus, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te dar estratégia, né? Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidando da nossa vida, cuidando de todas as áreas e vai libertando aos pouquinhos, né? Uma área de cada vez na nossa vida. Então seja livre em nome de Jesus, tenha livre para escolher dizer não para o pecado, tenha domínio sobre as decisões sobre a sua vida, amém? E decida coisas, tome decisões boas, né? As escolhas certas. Livre de nós mesmos, né? Nós somos livres de nós mesmos. Romanos 7,19 diz um pouquinho sobre isso. Vamos voltar lá em Romanos 7, versículo 19 diz assim, ó. Pois o que faço, não consigo fazê-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Este eu continuo fazendo. Amém? Então foi o que eu falei sobre não conseguir dizer não pro pecado. A gente é falho, nós somos seres humanos, a nossa carne já pende pro pecado, né? A nossa carne deseja o que é gostoso, o que é fácil, o que é prazeroso, né? Então quando a nossa luta é contra nós mesmos, é uma luta diária, sabe? Não é fácil falar não é fácil, né? Tomar posse da nossa liberdade, mas é uma luta diária, sabe? É uma busca diária, busca a face de Deus, busca a presença de Deus, luta contra você mesmo, fala, não, Deus me libertou, eu não aceito mais voltar para um jugo de escravidão, eu não aceito mais comer o vômito, né? Você já vomitou aquilo aí, você volta para trás para comer o vômito, não, você já tá livre, passado ficou para trás, vida que segue, amém? Muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos, né? A gente nos aprisiona porque a gente quer fazer a vontade da nossa carne, do nosso corpo. E renunciar, sacrificar por Jesus é isso, né? O evangelho é isso, carregar a nossa cruz, né? Renunciar ao pecado todos os dias, falar, não quero pecar, eu quero amar Jesus, eu quero servir Jesus, é uma escolha,
né? Amar Jesus é uma escolha. Jesus, ele não vai obrigar você. Ele não vai obrigar você a largar o seu pecado. É uma escolha sua, né? Mas quando você escolhe, quando você decide largar o pecado por amor a Cristo, com certeza ele vai te abençoar, ele vai te honrar, ele vai te fortalecer a cada dia mais para ajudar a permanecer nessa busca, né? Nessa busca para sua verdadeira liberdade. Segundo Coríntios 3:17 diz assim, ó. Segundo Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então aí está o segredo pra gente vencer a nossa carne, pra gente vencer essa luta diária interna que a gente tem todo dia. Andar no Espírito, orar, ler a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, é ela que gera fé. E quanto mais você ora, busca a presença de Deus, busca o Espírito Santo de Deus, se enche dele, porque é ele que vai te... quando você tá cheio de Deus, você não vai pensar no pecado, porque a glória de Deus é tão maravilhosa, é tão satisfatória, ela te sacia, que não tem como você pensar em pecado, pensar em coisas ruins. Por isso que a Bíblia manda a gente andar no Espírito, viver no Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Então, como que eu não satisfaço os desejos da minha carne se é tão forte? Você não tá orando direito, não tá orando muito, não tá lendo a palavra, não tá buscando. O que é enfraquecer sua carne? Eu vou te ajudar. Faça jejum, enfraqueça sua carne, mas ao mesmo tempo que você fazer jejum, ora, lê a Bíblia, busca a presença, com certeza o seu espírito vai ficar forte, e quando vir a tentação você vai vencer, porque você está fortalecido através da palavra de Deus, através da presença de Deus, da unção de Deus que está sobre a sua vida, amém? Segundo Coríntios 3:17 a gente já leu. Aonde o Espírito está, ali há liberdade. Não tem como você vencer sozinho. Todos os dias é uma escolha diária, foi o que eu disse. Escolher ser livre e permanecer nessa liberdade. Não somos livres porque merecemos, somos livres porque Cristo conquistou a nossa liberdade. Eu vou viver a real liberdade de Cristo todos os dias. Declara aí em nossa casa. Eu vou viver a real liberdade de Cristo todos os dias. É uma escolha diária. É uma renúncia diária, é um sacrifício diário, ser livre verdadeiramente, amar Jesus verdadeiramente, escolher o reino de Deus verdadeiramente. E como eu consigo vencer a vontade da minha carne? Através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Enfraquece a sua carne, fortalece o seu espírito, porque quando vir a tentação você vai vencer, porque é o Espírito que vai te guiar. Amém? Meu tempo acabou, que Deus abençoe sua vida. Eu declaro em nome de Jesus liberdade, verdadeira liberdade de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém?